Vamos ler aqui, glória a Deus. Vamos ler do verso 15 em diante. Glória ao Senhor. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 15 em diante. Nosso texto central da ceia de hoje é o 19, mas eu queria compartilhar com os irmãos a leitura desde o 15. Os que acharam, digam amém. Vamos ler então aqui a palavra do Senhor a partir do verso 15, diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Glória ao Senhor. Queridos, hoje a nossa ceia, o tema da nossa ceia já está aqui, né? É a ceia da cruz de Cristo, né? Esse é o tema aqui da nossa ceia, baseado aqui na carta do apóstolo São Paulo, no capítulo 2 Coríntios, né? Capítulo 5, e o verso que nós lemos do 15 em diante. Antes eu quero louvar a Deus pela vida da Yasmin, né? Que está ali, eu estou vendo ela ali. Yasmin passou um momento muito difícil, aquela pequena criança, juntamente com seu pai e sua mãe, a Leliane e o Vitor Hugo. Nós estivemos lá orando por eles, acompanhando. Diariamente eu ligava para o Vitor Hugo e eu vi um desespero de pai e mãe, mas eu vi a fé de servos de Deus em ação, viu, irmãos? Uma doença repentina, mas Deus deu vitória. Yasmin já está ali, né? Que Deus abençoe Vitor Hugo, a Leliane e Yasmin. Quero dizer também aos irmãos que eu trago notícia da irmã Lucimar, que talvez esteja nos assistindo. Ela disse que se conseguisse conectar lá, ela ia assistir o culto e cultuar conosco. A irmã Lucimar está bem, irmãos. Estivemos pela manhã na casa da irmã Lucimar e ela está muito bem e está pronta para, se Deus quiser permitir, comemorar mais um ano de vida, né? Ela fará 76 anos, né? Irmã Lucimar. Trago notícias também da irmã Sofia. Estivemos hoje também na casa da irmã Sofia. A irmã Sofia estava um pouco adoentada, ainda está um pouco adoentada, fazendo alguns exames, mas ela está bem. Estive lá, fui levar ceia para ela, reunimos com a família, oramos na casa dela, e eu disse a ela que eu traria notícia à igreja acerca da sua saúde, para que os irmãos continuem orando e assim bem informado das coisas que realmente estão acontecendo. Então, a informação oficial é essa: a irmã Sofia está bem, né? Automaticamente está com uma doença que está sendo investigada, mas isso não impede, ela só não veio ao culto porque está com umas dores nas articulações, e aí fica pesado para ela estar vindo, mas ela nos recebeu lá, ceiou, sentiu a presença de Deus, glória ao nome do Senhor. Então eu trago essa informação para a igreja. Então vamos aqui à palavra do Senhor, queridos. A nossa ceia de hoje é a ceia da cruz de Cristo. E eu gostaria de falar a vocês aqui acerca desse assunto em 3 aspectos. O primeiro aspecto que eu queria falar para vocês é sobre a cruz de Cristo, sobre o temor. O segundo aspecto, sobre a renúncia. E o terceiro e último aspecto é sobre ser uma nova criatura. Então a cruz de Cristo, ela nos traz alguns aspectos, são vários, mas nesta noite eu trago 3 para ministrar ao nosso coração. Para que você tenha uma ideia, a cruz de Cristo, ela é o centro do cristianismo, né?
A cruz de Cristo, ele é o eixo central que emana todos os raios, irmãos, né? Para a roda da salvação. O cristianismo está centralizado na cruz de Cristo. A cruz é o centro de tudo. Então dessa cruz, né? Essa cruz era específica dele, e eu vou explicar para você por quê que Deus nos deu este tema. Só porque você tenha uma ideia. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles dedicaram entre 25% a 45% dos seus escritos na última semana de Jesus à sua morte, à sua cruz. Eles dedicaram a última semana em que Jesus, então, ia morrer, eles dedicaram os seus escritos a aproximadamente 175 textos que apontam diretamente para o momento da cruz de Cristo. Então a cruz de Cristo é uma cruz, então, que somente ele poderia carregar, uma cruz, um madeiro que foi preparado exclusivamente para Cristo. Não haveria outro que tivesse possibilidade, por isso nós botamos esse texto, a cruz de Cristo. E ele sabia que aquela cruz, que era exclusiva dele, somente ele poderia carregar. Ele sabia muito bem que essa cruz, somente, aleluia, ele levaria, porque nela estaria a nossa reconciliação com Deus. Então, queridos, dentro dos 3 aspectos da cruz de Cristo, o apóstolo Paulo fala-nos aqui, no texto que nós lemos, 2 Coríntios, sobre o temor. Observe comigo, no capítulo 5, versículo 1, diz assim, Paulo começa essa sessão aqui dizendo assim, olha, assim que sabendo o temor que se deve a Deus, persuadimos os homens à fé. Esse é um aspecto que a cruz de Cristo nos dá, o temor de Deus. Preciso explicar a você que a Bíblia é muito clara com relação a essa questão de temer a Deus ou não temer a Deus. Segundo Paulo, também escrevendo aos Romanos, há uma declaração muito enfática, muito forte, né? E sem qualquer uma dúvida do que a Bíblia diz, que todos pecaram e todos estavam destituídos, todos estavam afastados, todos estavam longe. Automaticamente não havia temor de Deus nos corações. Por que não havia temor? Porque não se conhecia Deus, afastado de Deus não se conhecia, e como não se conhecia, não temia. Ou seja, o mundo, ele estava deliberadamente envolvido no pecado, sem nenhum temor a Deus. Porém, a cruz de Cristo, aleluia, ela nos trouxe uma reconciliação com Deus, glória ao nome do Senhor. Porém, a cruz de Cristo, ela nos trouxe essa reconciliação. E entenda isso, é importante nós entendermos isso, que depois de reconciliado pela cruz, nós passamos a temer ao Senhor. Aí então há um temor no nosso coração. Por quê? Porque uma vez que reconciliado com Deus, conhecendo ao Senhor, através da cruz de Cristo, então nós passamos a temer. O que é temer a Deus, pastor? Temer a Deus, aleluia, é procurar fazer a sua vontade, é não dar vazão deliberadamente ao pecado. O pecado está totalmente, livre no mundo, porque não conhece a Deus e não teme ao Senhor. Mas quem teme ao Senhor, quem conhece a Deus, teme a Ele. E esse temor só pode vir na nossa vida uma vez que fomos reconciliados com Cristo. Quem não foi reconciliado não teme a Deus. Quem não foi na cruz de Cristo buscar reconciliação, esse não teme ao Senhor. Mas quem foi ao pé da cruz, se reconciliou, esse passa a temer ao Deus. Pastor, e o temor a Deus, o que é que aonde que implica o temor a Deus? Implica em justamente não viver deliberadamente ao pecado, não fazer a vontade do pecado. Muito pelo contrário, peca-se, mas peca-se por acidente. Peca-se, mas peca-se pela nossa natureza, que é pecaminosa, mas não peca-se prazerosamente como alguém que não conhece a Deus. Como igreja que somos,
como filhos e filhas de Deus que somos e que fomos reconciliados, então tememos a Deus. E esse temor nos faz a cada dia lutarmos para fazermos a vontade do Senhor nosso Deus. Temos que nos esforçar, irmãos. Aleluia. Temos que olhar com muita seriedade, porque a reconciliação, aleluia, ela prega na nossa vida um temor, porque quando fomos reconciliados com Deus, passamos a entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Quando não éramos reconciliados, não tínhamos entendimento, não tínhamos conhecimento, pecávamos à vontade, aleluia, e não sabíamos a consequência desse pecado, não sabíamos o que seria no futuro a consequência desse pecado, porque não tínhamos temor de Deus. Fazíamos tudo que o pecado nos oferecia, fazia tudo. O mundo é assim, o mundo peca de todas as formas, tudo que o pecado oferece, o mundo pratica. Por quê? Porque não teme a Deus. Para o mundo não interessa se ele está ofendendo a Deus, se ele está atacando a Deus. O pecado no mundo, ele não tem nenhum sentido de tentar então preservar a natureza ou de respeitar a natureza divina, que é a santificação. Para o mundo isso aí não vale, porque eles não temem a Deus. Então todo tipo de pecado que vem ao mundo, o mundo pratica. Mas para a igreja é diferente. Quem foi reconciliado com Deus passa a temer ao Senhor da sua vida, passa a temer o Senhor da sua alma. Os que foram reconciliados, porque quem não foi reconciliado não teme. Paulo está dizendo aqui, agora, preste atenção nisso, Paulo está dizendo, agora que fomos reconciliados, ou seja, voltamos para a presença de Deus, então agora nós temos ciência do que? Do temor a Deus. E por essa ciência do temor a Deus, ele diz que nós temos então, aleluia, que conquistar outros homens pela fé. Os que temem ao Senhor, diga glória a Deus neste lugar. Precisamos entender que o temor vem através da reconciliação. E é interessante que na cruz de Cristo ela foi anunciada na antiga aliança, lá no Antigo Testamento. Isso é interessante. Eu estava meditando que foi pré-anunciado que essa cruz seria erguida. E a Bíblia diz então, isso está escrito em Números, 4º livro da Bíblia Sagrada, Pentateuco, escrito por Moisés. No livro de Números está escrito que o povo, quando então caminhava na sua andança pelo deserto, a Bíblia diz lá no capítulo 21, a partir do versículo 4 em diante, a Bíblia diz que eles saíram, de um monte ou de um lugar chamado Or, e saiu então estavam caminhando na margem do Mar Vermelho, e iam fazer um contorno pela terra de Edom, iam passar pela cidade dos Edomitas, iam fazer aquele contorno. E aquele pedaço da caminhada trouxe ao povo sede e fome. Havia abstinência de água e de comida. E aí então a Bíblia diz que o povo, preste atenção nisso, falando de temor, o povo então se levanta e fala contra Deus e contra Moisés. Eles foram a Moisés e disseram: Moisés, por que vocês nos tiraram lá da terra do Egito para morrer aqui nesse deserto de fome e de sede? E tem mais, a nossa alma, ela já está com fastio dessa comida, desse pão que era o maná. Então a Bíblia diz que aquele povo pecou contra Deus. Aquele povo mostrou que não temia o Senhor. Aquele povo mostrou naquele momento um pecado gravíssimo, contra Deus, murmurou contra Deus, atacou Deus, atacou a liderança de Moisés. E você sabe que a Bíblia diz que na mesma hora Deus então mandou sobre aquele povo serpentes, víboras venenosas, que começou a matar. E a Bíblia mostra-nos no capítulo 21 de Números que morreram muitos israelitas, porque aquele povo não temeu ao Senhor. Eles começaram a murmurar, e aí então aquelas víboras altamente venenosas começou a matar no meio de Israel. E quando eles tiveram a percepção que eles haviam pecado, caiu um temor no coração deles, caiu um medo no coração deles. Então eles vão a Moisés e dizem: Moisés, ora a Deus, porque nós pecamos contra Deus e contra ti, Moisés. Ora a Deus para que Deus tenha misericórdia de nós. E a Bíblia diz então que Deus vai a Moisés, aliás, Moisés vai a Deus e ora.
pede a Deus para que Deus tenha misericórdia daquele povo. Aí sabe o que Deus fez? Olha só o anúncio da cruz, lá na antiga aliança, lá na caminhada no deserto, Deus já estava ali predispondo, aleluia, que essa cruz, ela seria erguida. A Bíblia diz que Deus então fala para Moisés: Moisés, então faz o seguinte, pega uma arte de bronze, desenha uma serpente, coloca aí um mastro ou um poste, uma semente de bronze, e tu vai erguer no meio do povo. Todo aquele que for picado pela serpente é aquele que estiver morrendo e que olhar para aquela haste, esse viverá. Isso aqui é tremendo, irmão. A Bíblia diz que Moisés vai e prepara uma serpente de bronze, bota aí um mastro e ergue no meio do arraial de Israel. E a Bíblia diz então que todos aqueles que eram picados pelas venenosas víboras, para que não morresse, precisavam olhar para aquela haste de bronze. E a questão não é só olhar. A questão aqui não estava fundamentada no olhar. A Bíblia diz olhar, mas quando você vai ver mais profundamente, a Bíblia vai dizer: teria que fixar o olhar naquela serpente de bronze, ficar fixo, ficar ali, aleluia, movido, ficar com aquela vontade de olhar, de fixar o olhar ali naquela arte, e aí então sim, viveria. Você sabe que era aquilo? Era um prenúncio da cruz, que anos e anos depois, milhares de anos depois, seria erguido lá no monte chamado Caveira, aleluia, para que todo aquele que nele fixar o olhar, esse receberá a vida, aleluia, da parte do Senhor nosso Deus. Então Moisés levanta a arte, o povo não temia, aí passou então naquele momento a temer a Deus, e aí a Bíblia diz que todo aquele que olhava para a serpente de bronze, esse não morria, tinha que fixar, tinha que olhar com profundidade para aquela arte, e então essa pessoa não morria. Anos depois, aleluia, cumpre-se lá no monte chamado Calvário ou Caveira, cumpre-se essa palavra. Eu e você fomos convidados por Deus a olhar para a cruz, e não somente olhar, porque olhar muitos olham. Até no dia da crucificação, a multidão passava e olhava, mas não fixava os olhos na cruz. Não via na cruz, aleluia, a reconciliação que Deus estava dando para a humanidade. Passavam de largo e olhavam, às vezes chamada a atenção, aleluia, pela martirização do corpo que estava ali. Mas eu quero te dizer que eu e você fomos convidados por Deus, não mente para passar a olhar. O Senhor nos chamou e disse: fixa os olhos, aleluia, na cruz, porque tu verás a reconciliação que eu quero ter com a tua vida. Você que está aqui olhou para a cruz, eu olhei para a cruz. E quando nós olhamos a primeira vez, talvez não tenha chamado a atenção, ou até tenha chamado a atenção, mas você olhou, aleluia, e fixou. Quando você fixou os olhos na cruz, você viu, aleluia, os braços do Senhor estendidos, aleluia, na tua direção. Você viu, aleluia, os braços do Senhor estendidos, aleluia, te dando um abraço de perdão, te dando um abraço de reconciliação, e te convidando, aleluia, dizendo, aleluia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente olha fixo para essa cruz, aleluia, nós recebemos então, glória a Deus, a reconciliação. E é interessante, glória a Deus, porque a Bíblia diz que quando a cruz de Cristo é erguida, ela é erguida ao lado dele é erguido duas cruzes mais, um malfeitor à direita e outro à esquerda. E a Bíblia diz que o da direita dizia, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Já o da esquerda dizia, aleluia, não és o Filho de Deus? Então salva-te a ti e a nós. Então essa cruz, ela tem um atrativo. Quantos foram atraídos pela cruz? Diga glória a Deus neste lugar. Ela tem um atrativo, e esse atrativo nos leva a reconciliar com Deus. Então quando somos reconciliados, passamos a temer ao Senhor. Então qual é o temor? Não é ter medo de Deus, é temor. É diferente de ter medo. Temor é você entender as coisas que são corretas diante de Deus. Temer a Deus é olhar a sua lei,
Temer a Deus é olhar, aleluia, as suas instruções. Temer a Deus é não ter prazer no pecado. É pecar, mas pecar sem prazer. Isso é temer a Deus. Pastor, todos nós erramos. É bem verdade. Todos nós pecamos, todos nós erramos. Até porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Quando a Bíblia fala isso, está falando que acontece por acidente um pecado e não prazerosamente. Porque quem faz os pecados, quem pratica, quem está vivendo a prática do pecado dissolutamente, esse não teme a Deus. Porque quem teme a Deus, aleluia, procura examinar as Escrituras, limpar a sua vida. Não é limpar a vida de um irmão, do outro irmão, não. É limpar a sua vida pessoal. Por quê? Porque até isso se peca quando a gente examina a vida dos outros. Então temer a Deus é você se examinar a si mesmo. É interessante o segundo aspecto, temor a Deus, segundo aspecto que a cruz de Cristo na reconciliação coloca na nossa vida. Primeiro é o temor, segundo, chama-se renúncia. Olha para o teu irmão e diga para ele, renúncia. Aí é muito complicado, aí já vai tornando-se mais afunilado o caminho vai se tornando mais estreito, o caminho vai se tornando mais apertado. O próprio Jesus disse isso. Porque quando a gente se reconcilia com Deus, olha o que Paulo diz aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreram e ressuscitou. Ele está falando aqui de renúncia. Ele está falando aqui, Paulo, aleluia, da consciência que nós temos que ter quando então somos reconciliados com Deus. Ei, você não vive mais para você, você tem que viver para Jesus. Você tem que viver para Deus. Paulo está dizendo aqui, ei, nós temos que viver pelo aquele que morreu por nós. Ou seja, ele está falando aqui de renúncia. A minha vontade própria não pode mais predominar. A vontade do velho homem não pode mais predominar. Por quê? Porque eu fui reconciliado com Deus. E quando nós somos reconciliados com Deus, aleluia, que prevalece na vida de quem está reconciliado é a vontade de Deus e não a nossa vontade. É a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo aqui, né, que nós temos que viver segundo aquele que morreu e que ressuscitou. Não podemos mais viver, porque senão não há reconciliação. Porque se formos reconciliados com Deus, então a nossa vontade ela tem que sumir, ela tem que desaparecer, ela tem que ser neutralizada. Por quê? Porque se nós andarmos segundo a nossa vontade não é boa. A nossa vontade ela é tendência pecaminosa. Mas a vontade de Deus não. Sabe que a vontade de Deus na vida de um cristão é que a cada dia mais ele busque a santificação para a sua vida. Sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida que fomos reconciliados com Ele? Que haja unidade espiritual entre o corpo de Cristo. Sabe qual é a vontade de Deus na reconciliação? Aleluia, que eu sinta e que você sinta também, glória a Deus. Essa é a vontade de Deus dentro da reconciliação. É isso, se tirarmos a nossa vontade, aleluia, é deixarmos prevalecer a vontade de Deus na nossa vida. Isso quando há reconciliação. Quando somos reconciliados com Deus, então a nossa vontade, ela perde o efeito. Mas se a nossa vontade está prevalecendo, nós temos que rever o nosso conceito de reconciliação. Temos que ver se fomos reconciliados ou não. Porque quem é reconciliado com Deus, aleluia, essa pessoa então não vive mais a sua vida. E você sabe que quando vivemos a nossa própria vida, é só embaraço, é só dificuldade. Você quer ver uma coisa? Quer ver uma luta de um irmão contra outro, ou de uma irmã contra outra? Você acha que essa pessoa foi reconciliada com Deus? Você acha que é reconciliação? Você acha que é espiritualidade? Não há, irmão. A Bíblia está dizendo aqui, aleluia, Jesus disse assim, ó, como é que o mundo saberá que vocês são meus discípulos que foram reconciliados? Quando vocês amarem uns aos outros. Se eu não amo meu irmão, eu tenho cara de pau de dizer que eu fui reconciliado? Temos que nos converter ao Senhor. Temos que nos humilhar daqui do púlpito até a porta, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Reconciliação é coisa séria, irmão. Tem cristão brincando com reconciliação, toma ceia, canta, sapateia, fala língua estranha e não é reconciliado com Deus. Reconciliação é coisa séria. Isso aqui, irmão, não é brincadeira.
Isso aqui não é brincadeira de torcida de ringuiguel, que é um contra o outro. Na hora que fala de um, aleluia, amém, pega ele, Jesus. Na hora que fala da outra, amém, pega ela, Jesus. Isso aqui é coisa séria, irmão. Leve a sério a palavra de Deus no teu coração. Vocês já viram isso? Vocês já viram essa prática? Prática pecaminosa. Isso é testemunho de quem é reconciliado com Deus, de quem conheceu o amor de Deus no seu coração. Nunca conheceu a Deus. Porque quem conhece ao Senhor e se reconcilia com Ele, passa a amar de verdade ao seu irmão e à sua irmã. Passa a amar o reino. Passa a amar as pessoas. Ainda que dentro de fraquezas, mas a gente se esforça e luta para viver o verdadeiro evangelho. Então reconciliação é coisa séria, irmão. Tem muita gente, aleluia, brincando com o evangelho. Tem muita gente brincando de ser cristão, de ser crente. E hoje eu dizia, numa das visitas que eu fiz, e eu disse, a pessoa brincou comigo e disse assim, aleluia, eu não sou digno nem de pegar no cálice da ceia. E eu disse para ele, meu amigo, Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os pecadores. Sabe o que eu disse para ele? Uma coisa eu aprendi na década de 80, mas eu sempre lembro nas oportunidades de vida. Eu disse, há uma surpresa muito grande. Pastor José, eu esqueci agora o sobrenome dele, ele dizia que o arrebatamento, a subida para o céu, vai ser algo mais surpreendente que vai pegar todo mundo de surpresa. Sabe por quê? Quem você pensava que ia estar lá não vai estar. E quem você nunca pensou que ia estar, vai estar cantando glória, glória, aleluia. Vai estar louvando ao Senhor. Por quê? Porque não leva a sério a sua vida com Deus, irmão. Não leva a sério a reconciliação. A reconciliação é algo muito sério. Como é que eu vou dizer que eu sou reconciliado se eu não sou? Se eu não sinto nenhum fruto da reconciliação? Está aqui, Paulo está dizendo, qual é um dos frutos? Temor. Se eu temo a Deus, eu vou lutar contra o meu irmão? Eu vou lutar contra o Iago? Foi pago o mesmo preço por mim e por ele? Eu vou lutar contra o Adalberto? Adalberto vai lutar contra mim? E você vem dizer que é reconciliado? Você vem me dizer que provou o amor de Deus? Você vem dizer para mim, aleluia, que Deus está na tua vida? Que Deus é este? Não é o Deus Pai de Jesus Cristo, aleluia, que derramou a sua vida no Calvário por nós. Não é, pode ser outro Deus, mas esse não. E tem mais, fora dele não existe. Se é um Deus falso. Porque o Deus verdadeiro, você sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se não me falha a memória, é o 17. Que por esse amor nós somos compungidos a amar. Nós somos compungidos. Sabe o que é compungir? Nós somos compungidos, somos tocados. Somos firmados, somos então, aleluia, mudados pelo Senhor. Quantos entenderam, diga glória. Eu sei que talvez você tenha estar dizendo assim, por isso que eu não queria ir hoje para o culto. Talvez você esteja dizendo, mas antes tivesse ficado vendo o Caldeirão do Hulk. Eu acho que você veio para o lugar certo. Eu acho que você está no lugar certo, na hora certa. Eu quero te dizer, preste atenção, irmão. Essa mensagem não é só para lá, não é para cá também. É para lá e é para cá. A palavra de Deus é assim, ela não volta vazia. Você fez muito bem em estar aqui. O que eu estou ministrando aqui, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Quando se prega aqui a palavra, eu não estou pregando endereçado a ninguém particularmente. E aqui eu estou pregando a uma igreja que quer ir para o céu. Homens e mulheres que querem um direcionamento. Eu aqui não posso, não devo, dentro desse ministério que Deus tem me dado, em apontar 1 ou 2 ou 3 e preparar uma mensagem forjada para tentar atacar alguém aqui. Quem faz isso não é reconciliado com Deus. Quem prepara essas armadilhas não tem reconciliação com Deus. Não tem, irmão. Como é que você vai identificar aquele que está reconciliado? Quando você percebe essas coisas que falta temor de Deus. Se eu ataco o Adriano covardemente, eu não tenho temor de Deus, então eu não sou reconciliado. Como é que ele vai identificar se eu sou reconciliado com Deus? Quando ele perceber os frutos do Espírito na minha vida.
Quando é que sabemos que somos de Deus? Quando falamos língua estranha? Não. Quando sapateamos? Não. Quando a gente pula e roda? Não. A gente percebe isso nos frutos que o Espírito produz dentro da reconciliação. Uma igreja que tem um fruto da reconciliação é uma igreja onde um adoece, todo mundo ora por ele. Uma igreja que tem o fruto da reconciliação aleluia, é uma igreja em que o irmão faltou, alguém se preocupa em orar. Poxa, o irmão não veio, a irmã não veio, vamos orar. Não. Agora, quando se começa a comentar o que não é verdade, esse não tem fruto do Espírito, não tem reconciliação com Deus. Então, queridos, esses 3 aspectos da cruz: temor, reconciliação. E para encerrar, eu pedi 20 minutos, já estou passando aqui, né? Glória a Deus. Só fechando aqui, o terceiro aspecto que a cruz de Cristo nos dá. Pode guardar isso no teu coração. Se você guardar isso no teu coração, você vai ser uma nova pessoa daqui para frente. Agora, se ouvir por aqui, sair por aqui, você vai então entender o que as Escrituras dizem quando assim a gente procede. A Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nova criatura, para encerrar, 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, olha o que Paulo diz. Assim, se alguém está em Cristo, se alguém, é uma suposição, essa aqui não é nenhuma afirmação, ele não está afirmando nada, ele está dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez, diga comigo, novo. Diga mais uma vez, novo. Glória a Deus. Se eu fosse você, eu me alegrava, porque há uma novidade de vida nos reconciliados. Eu louvo a Deus porque eu vejo aqui neste lugar alguns reconciliados que têm uma vida totalmente nova diante de Deus. Eu vejo isso aqui, aleluia, Deus nos mostra, querido, aleluia, esse processo da reconciliação, um novo viver. Então Paulo está dizendo: aquele que está em Cristo, ou seja, na cruz de Cristo, aquele que olhou fixo para Cristo e foi reconciliado em Deus, através de Cristo, esse, Paulo está dizendo, tem uma nova vida. E tem mais, ele diz: as coisas velhas passaram. E ele diz: tudo se fez novo. Esse é um mistério, irmão, aleluia, que ninguém sabe explicar. A pessoa era alcoólatra, bebia demasiadamente, foi para a clínica, não conseguiu tratamento nos Alcoólicos Anônimos, não conseguiu tratamento químico, físico, psicológico. Aí ele creu em Jesus. Alguém disse para ele: olha para a cruz, glória a Deus. Alguém disse para ele: fixa teus olhos na cruz, porque há uma palavra profética que quando a gente olha para a cruz e fixa a olhar na cruz, nós seremos salvos, glória a Deus. Nós seremos reconciliados. Alguém disse para aquele alcoólatra, sabe o que ele fez? Ele já tinha ido lá nos Alcoólicos Anônimos, já tinha ido fazer tratamento químico, tinha feito tratamento psicológico, já tinham colocado ele em todas tudo que havia de possibilidade, e não. Mas alguém disse para ele, alguém que a Bíblia diz que foi reconciliado e teve temor, e aí então vai e fala da sua fé. Essa pessoa olhou, e quando ele olhou para a cruz de Cristo, ele viu Cristo o chamando e dizendo para ele: eu vou te reconciliar comigo. Transforma. Viciados, aleluia, transformado, aleluia, pessoas que andavam na lascívia. Sabe que a lascívia aleluia, é a questão sexual ilícita, viviam na lascívia, mas olhou para a cruz de Cristo e foi reconciliado com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Ei, uma nova criatura. Eu e você somos nova. A velha passou, morreu, aleluia. Agora nós somos novos. É um processo que somente Deus faz através de Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu muito me alegrava, porque você faz parte desse processo. Você é uma pessoa que foi chamado para se tornar uma nova criatura, aleluia. E é interessante, glória a Deus, que uma nova criatura, ela tem duas distinções prefiguradas na Bíblia. Uma é através da figura de Pedro e outra através da figura de Judas. Os dois eram discípulos, os dois estavam seguindo Cristo, mas um quis um novo nascimento, um quis a nova vida, o outro não quis.
E aquele que quis, mesmo negando Jesus, aquele que quis, mesmo, aleluia, se escondendo na hora da crucificação, mesmo sendo usado até pelo inimigo, que o inimigo usou a vida dele, dizendo para Jesus que não era para Jesus fazer aquilo, mas ele queria uma nova vida. Sabe o que aconteceu? Aleluia, Deus deu a ele uma nova vida. O velho Pedro passou, acabou e, aleluia, surgiu um novo Pedro, surgiu uma nova criatura, aleluia. Ao contrário de Pedro, Judas, glória a Deus, aleluia, que não quis levar uma nova vida, preferiu a vida antiga, preferiu aquela vida velha, preferiu então, fez a opção que ele quis. E aí a Bíblia diz então que ele morre, aleluia, sem viver, sem provar, sem desfrutar da nova criatura, da mudança de vida. Fica de pé comigo nesta noite.